Muito boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez por ter a oportunidade de servir e agradeço a presença de cada coração que está aqui hoje, né? Alguns de vocês são pais, outros profissionais que são educadores também, né? Trabalham na semeadura da nossa infância. E o tema que eu trouxe hoje é um tema muito abrangente e eu vou tentar focar um pouquinho, tá? Em alguns pontos. E, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a USE pela oportunidade de estar aqui, o Sr. Jairo, a Bárbara, que deu toda a atenção, Maria Antônia também, muito obrigada pela atenção que vocês deram, ao Bruno, que me ajudou a montar, muito obrigada, viu? Vamos lá, então. A minha apresentação, eu não gosto muito de apresentação, mas eu gosto sempre de dizer que eu sou mãe da Clara e do Pedro de 5 anos, da Clara de 9. Eles são o meu principal laboratório em casa. Sou psicanalista nas minhas horas vagas e palestrante também. E espero que eu possa transmitir um pouquinho do que eu conheço e sei que tem muita gente que sabe muito mais do que eu aqui. Então, vamos lá. Eu gosto de tirar o microfone, que às vezes eu gosto de olhar para lá, para ver direitinho o que eu estou falando. Então, o tema da nossa reflexão de hoje são as principais psicopatologias da infância, cujos sintomas se confundem com o fenômeno da mediunidade. Henri Wallon, ele foi um médico, psicólogo, e ele dizia que as fases do desenvolvimento emocional da criança começam quando ela nasce, né? E ela nasce dentro da barriga da mãe já, né? Pegando todas aquelas emoções, toda aquela vida que a mãe tem, né? Em relação ao que ela sente, o que ela come, como ela age, né? E daí ele vem para o mundo. Né? E quando ele vem para o mundo, ele começa a ter as principais sensações relacionadas à emoção, né? E quer abaixar um pouquinho? Pode? Então tá bom. As principais emoções, né, no primeiro ano de vida são praticamente instintivas, né? Então a criança, ela sente frio, ela sente fome, ela sente solidão, né? Então ela começa a sentir o quê? O que é a primeira vivência com a crise. Olha só, e o conflito. É aí, quando a criança nasce, que ela começa a viver a crise e o conflito. Então, a crise e o conflito, ela faz parte da nossa infância? Ela nasce com a gente. Nós temos que aprender o quê? Desde que nós nascemos, a lidar com a crise e com o conflito, né? Com a fome, com o medo, com as primeiras sensações que nós vivemos, né? E aí, o Henri Wallon, ele diz que é o afeto que move esse conhecimento, né? De se entender. Mas não é o afeto relacionado a amor e carinho, não. É aquilo que me afeta. Aquilo que me afeta. E aquilo que me afeta, né? Quando eu sou pequenininho, muitas vezes, quando eu sou no primeiro ano de vida, até uns 11 meses, perto de um ano, é muito relacionado ao instinto. E depois ela começa o quê? Reconhecer aquilo que agrada, aquilo que desagrada. Ela começa a lidar com os primeiros nãos da família, né? Dos educadores. E aí ela começa a ter que lidar com aquilo que afeta ela de forma positiva e de forma negativa. Olha só, isso a gente leva para a vida inteira. E o afeto, ele é interno e externo. Interno é o quê? Um pensamento que vem, um pensamento bom, um pensamento ruim, né? Uma sensação de sono, de fome. Nós não temos esses impulsos que nos move durante o dia?
Aí externo, o que é? Eu olhar uma coisinha bonitinha, falar assim, ai, que bonitinho, que coisa boa, me afeta de forma positiva. Um olhar que eu não gostei, alguém olhou estranho para mim, ai, não gostei desse olhar, me afeta de forma negativa. E eu tenho que lidar com isso a minha vida inteira. Depois do primeiro ano de idade, eu começo a ver que a minha mãe olha meio assim, minha mãe não gostou do que eu fiz, né? Começo a reconhecer as expressões e começa a ter aquela questão de ação e reação. O que eu faço tem um resultado na minha vida, positivo ou negativo. Olha que coisa. E todo mundo aqui foi criança. Se nós estamos aqui hoje, né, todo mundo passou pela infância, e a infância é o ponto principal do nosso crescimento emocional, do nosso crescimento emocional. É na infância que nós começamos a ter essa descoberta. E os educadores, os pais, os familiares, eles têm um papel importantíssimo no desenvolvimento desse ser. E nós estamos entrando numa fase do nosso planeta, como foi a Bárbara ou a Maria Antônia que disse? Foi o senhor, né? Que nós estamos entrando numa fase onde nós vamos muito mais usar o pensar, a questão intelectual, né? Emocional. E é isso que nós precisamos trabalhar. Trabalhar em nós, porque a nossa criança, ela morreu? Ou ela está lá? Todo mundo lembra de algum pedacinho da infância? Todo mundo lembra, né? E das crianças que nos envolvem também, que estão do nosso lado. Nós somos a principal ferramenta de transformação do mundo, né? Como eu lido com essas crianças e como eu lido comigo mesmo. Então essa palestra não é só para as crianças, essa palestra é para vocês todos, e eu tenho certeza que todo o conhecimento que está aqui, que não é meu, são dos mestres que passaram aqui no planeta Terra, né? Pode ser da questão relacionada à medicina, psicologia, dos mestres da espiritualidade. Tentei reunir um pouco de todo esse conteúdo para trazer hoje para vocês. E eu acredito que vai ter um despertar de consciência. Um despertar de consciência. Não só com as crianças que estão do nosso lado, mas com vocês também. Vocês vão olhar a sua vida de forma diferente. Vocês vão sair daqui um pouquinho mais conscientes de quem nós somos. E essa consciência não é uma consciência só do plano físico, porque eu sei que eu tenho uma mão, né? Eu sei que eu consigo andar, mas a consciência também relacionada ao quê? A minha psique. Porque é a minha psique que me move. E eu sei na minha vida como que funciona o celular, como que funciona o carro, como que funciona a máquina de lavar, mas muitas vezes eu não sei como funciona o quê? O meu principal instrumento, que é a minha psique. É ela que me move. É ela que vai fazer com que eu consiga quebrar barreiras relacionadas à minha existência espiritual, ao que eu desenvolvo aqui nesse planeta como profissão, com os meus filhos, com os meus alunos, no meu trabalho. Se eu não consigo ter uma psique, conhecer quem realmente eu sou, conhecer a minha psique, como ela trabalha, como que ela funciona, eu entro numa crise muito grande. Ela não me move. Se eu estou emocionalmente abalado, eu consigo ir para frente? Ela não me trava? O medo trava? Mas o medo é importante? É importante. Claro que é. Senão eu atravesso essa avenida aqui, na Avenida Independência, sem olhar para o lado. Não é importante o medo? Mas o medo em excesso me trava, né? Então eu tenho que reconhecer isso, que o medo existe, ele é importante na minha vida, mas em excesso ele me trava. E muitas vezes a gente carrega isso, coisas em excesso, que nós não temos consciência que está lá com a gente, que caminha junto. Nós trazemos isso, nós caminhamos junto. Olha só, e a criança, ela vive num mundo de fantasia?
A criança, ela vive a fantasia, ela brinca, não é mesmo? Ela vê coisas, ela vê amigos, ela cria personagens, ela desenha. Isso não é maravilhoso? É nesse mundo que a criança consegue colocar os seus conflitos para fora, as suas crises, né? Os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos. E aí que ela consegue o equilíbrio psíquico, né? Que nós chamamos de homeostase, na psicanálise, na psicologia. Né? Ela procura esse equilíbrio através dessa ferramenta da fantasia. Então, quem trabalha com criança, né, usa muito desse recurso da fantasia. No meu consultório, eu não trabalho com crianças, mas eu trabalho com os pais das crianças, que são, na realidade, a principal ferramenta terapêutica. Porque não adianta nada eu trabalhar só a criança, se eu não trabalhar o quê? A dinâmica familiar. Ah, mas o problema é meu filho, Mas o porquê? O que eu preciso estar investigando em relação àquilo? Quais são as principais mudanças que eu preciso fazer? Para que meu filho caminhe de forma equilibrada. Então, às vezes os pais falam assim, eu quero terapia para o meu filho, só para o meu filho. Mas não é esse o caminho. Esse é o segundo recurso. O primeiro recurso é a mudança da dinâmica familiar. E vocês vão ver que isso tem um grande resultado na vida, né, emocional dessas crianças. Deixa eu só tomar uma aguinha. Agora eu vou apresentar para vocês como funciona a nossa psique. A nossa psique e a psique dos nossos filhos e de todo mundo. Como que funciona? Muitas vezes a gente não sabe. Então, e ela é importante? É importantíssimo. Sem ela eu não consigo levar minha vida como tem que ser. Olha só. Eu gosto de dizer que a primeira estrutura da nossa psique é o consciente. Eu gosto de colocar até um solzinho aqui, porque alguém dormiu aqui ou todo mundo consciente? Está me escutando, está me vendo, né? Tá sentindo frio, calor? Está todo mundo consciente aqui por enquanto. Não sei se no final da palestra vai estar todo mundo, mas por enquanto está. Olha só. O nosso campo consciente, ele é regido pelos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, né? Isso tudo tem relação com o campo consciente. A segunda estrutura da nossa psique é o pré-consciente. Coloco até um ladinho nublado, porque eu só vejo quando eu quero. Quem já foi aqui meu paciente já conhece isso, né? Porque eu sempre faço lá na minha lousinha. Mas quanto que é 2 mais 2? Quanto é? Vocês não ficam lembrando o dia inteiro que 2 mais 2 é 4, não é mesmo? Mas quando eu peço para que vocês acessem essa informação, onde vocês vão? Vocês vão lá, nesse campo, onde fica guardado todas as nossas informações, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, né? Olha lá, tem o que eu aprendi, que eu posso, que eu não posso, o que é certo, o que é errado, o que eu aprendi na minha vida intelectual, para o meu trabalho, né? Então, tudo isso fica guardado onde? No pré-consciente. E toda vez que eu preciso de uma ferramenta, eu vou lá nos meus arquivos e tiro lá. Eu vou usar isso. Seja para o que for. Então, ele fica constantemente no meu consciente? Não. Mas quando eu preciso de uma informação, eu vou lá e eu acesso. E a criança, quando ela nasce, quem que vai moldar isso nela? Principalmente as pessoas que estão em volta dela, que vai falar assim, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. O amiguinho vai lá, tira da mão da criança o brinquedinho que ela está brincando. Ela não pensa 2 vezes em dar uma mordida, vai lá dar uma mordida gostosa, né? Daí vem
O pai fala assim, não pode morder o amiguinho, porque dói. Você gostaria que fizesse isso com você? Não. Daí ela começa a sentir a dor do outro, ela vê que não pode. Mas a gente tem vontade de dar mordida nas pessoas de vez em quando? Tem. Mas nós, graças a Deus, nós vamos lá nos nossos arquivos e falar assim, nossa, quando eu tinha 2 anos, falaram para mim que eu não podia morder ninguém, então melhor ficar quieto. Né? Então, tudo que é certo, tudo que é errado, o que eu uso de ferramenta, o que eu preciso, está tudo lá no subconsciente, né? Pré-consciente ou subconsciente. E aqui também, né, tem os meus valores morais, né? E tem a censura. A censura. Vou mostrar por que eu preciso de censura. Olha só. Porque eu tenho o meu lado escuro, aquilo que eu não vejo, mas está presente o dia inteiro na minha vida? Sim, está presente todos os dias, né? É o meu inconsciente, onde mora o meu instinto. Olha lá o lobinho. Lobinho é só instinto, ó. E o que é o instinto? Alguém precisa falar para o nenezinho quando ele nasce que ele tem que mamar? Não, ele já nasce com esse instinto de fome, que ele tem que mamar. Olha só, alguém precisa falar para ele que ele tem que dormir? Não, já vem um impulso, né? Eu preciso falar para ele que tem que ter medo? Não, já vem impulso de medo, de impulso agressivo, né? Impulsos sexuais. Tudo isso está onde? No meu inconsciente, né? Tem impulso de sono? Tem um monte de gente com sono aqui, mas todo mundo assim, eu não posso dormir porque eu estou assistindo a palestra, eu preciso ver, senão ela vai ver que eu estou dormindo. Não tem? Tem gente, né? Se eu estou com sono, eu posso falar assim, está vindo um sono, depois do almoço, eu vou aqui, gente, eu vou sentar um pouco nessa cadeira e vou dormir um pouco, espera um pouquinho. Não, por quê? A minha censura não deixa. Por que ela não deixa? Ela diz o que para mim? Você está trabalhando, você não pode dormir agora, tem um monte de gente olhando para você, né? A mesma coisa vocês também estão se segurando, não, eu tenho que ficar acordado. Mas o impulso vem do instinto, vem medo, vem raiva, né? Vem fome, vem sono, vem um monte de coisas que lá, ó, o cachorrinho, se ele está com sono, ele está aí que eu estou falando? Tá nada, ele vai deitar aqui, ó, vai assim, dar licença que eu vou dormir, não é mesmo? Ele não tem esse bloqueio, por quê? Porque ele não tem aquilo ali, ó, o subconsciente. Ele não vai ficar aqui sentado na cadeira com o papelzinho anotando. Vai ser bom para a minha vida de cachorro. Não é mesmo? Olha só, como o inconsciente, apesar de ser um escuro, olha só, porque nós só vemos ele quando ele chega no pré-consciente. Né? Quando ele começa a chegar, assim, estou com sono. Não, mas eu não posso, eu estou aqui assistindo palestra, não vou dormir agora. Olha só, fome, estou com fome, mas não está na hora de comer, né? Falta aí um tempinho para tomar café, não é mesmo? Então, nós conseguimos o quê? Reconhecer os nossos impulsos instintivos e a dominá-los, né? Coisa que os animais da natureza não conseguem. Esse é o nosso diferencial. Nós reconhecemos os nossos instintos e nós conseguimos trabalhá-los. Às vezes nós não conseguimos? Sim, às vezes nós não conseguimos. Já viu, às vezes, quando a gente fala assim, falei sem pensar, agi sem pensar. Às vezes está lá nervosa, né, ou nervoso, falei sem pensar, falei coisa que não devia. Por quê? Não conseguiu segurar ali, ó. Não conseguiu segurar no subconsciente, no pré-consciente. Passou, vazou. E quanto mais eu consigo reconhecer aquilo que existe em mim, mais eu consigo lidar. Por isso que Jung dizia, Carl Gustav Jung, um psicanalista austríaco, quanto mais você conhece a sua escuridão, mais você consegue lidar com ela. Quanto mais você conhece as suas fragilidades, as suas fraquezas, mais você consegue lidar com ela. Não é mesmo? E todos nós temos isso. Nós não podemos negar. Cada um tem em uma intensidade. Alguns têm uma agressividade do tamanho de uma melancia, outros uma cabeça de alfinete. Não é mesmo? Então, cada um está num processo de desenvolvimento. E quanto mais eu aprendo a lidar com isso, mais eu consigo viver a minha vida em equilíbrio. Olha só. Então, onde estão essas coisas, essas ferramentas? Tudo aqui, ó, no subconsciente. Olha como ele é importante para mim.
Ele é importantíssimo. Eu preciso sempre procurar ferramentas. Centro Espírita é um ambiente maravilhoso para adquirir ferramentas, para saber lidar com os impulsos do inconsciente. Maravilhoso, né? Não só o Centro Espírita, como outras religiões também, cada um se encontra, né, onde se identifica mais. Então, olha só, no inconsciente tem uma outra coisinha que é muito importante, no sentido figurado, que eu gosto de dizer que é uma lixeira. É uma lixeira. Toda situação desagradável que acontece na nossa vida, e acontece desde quando a gente nasce. Coisinhas pequenas, coisinhas grandes, há uma mágoa, uma culpa, algum sentimento de egoísmo, alguma coisa que alguém falou para você e você não gostou, que você guardou, né? E eu posso ficar lembrando disso a minha vida toda, o dia inteiro? Não, porque senão eu não consigo viver o que eu tenho que viver, né? O meu dia a dia. Então, o que acontece? Eu mando para o lado escuro, para eu não ver. Mando tudo para lá. Vou encher na lixeira. Vou jogando um monte de lixo. E chega uma hora, quando a gente joga muito lixo na lixeira na nossa casa, o que acontece? Transborda. Começa a voltar. Começa a voltar tudo. Mas a nossa psique é maravilhosa e sábia. Olha o que acontece. A lixeira transborda, volta em forma de sintoma. Por quê? Porque se ela voltar em assim, olha só, em 2005 aconteceu isso, em 1999 aconteceu isso, nós ficamos transtornados. Então a nossa psique, para avisar que tem coisas na nossa lixeira do inconsciente que está transbordando, lança o quê para nós? Um sintoma. E o sintoma ele pode ser de duas formas, ou físico ou emocional. Ou pode ser os dois juntos, né? Depende da intensidade. Olha só, o que é o físico? Pode ser uma enxaqueca que não passa, pode ser uma gastrite, pode ser uma psoríase, pode ser um câncer, né? E olha só os emocionais, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma anorexia, né? Olha quantos sintomas que o nosso organismo, né, ele lança, querendo avisar o quê? Ele é nosso inimigo? Não, ele é nosso amigo, querendo falar o quê? Olha lá para dentro. Você precisa fazer uma mudança no que você está guardando, o que você está carregando aí na sua vida. E isso nós começamos a fazer, sabe desde quando? Desde quando nós nascemos. Quando nós nascemos, as nossas crianças começam a carregar isso, né? Nós carregamos isso. E como que eu faço para limpar isso daqui? Como que eu faço? Eu preciso entrar onde? No meu interior, né? Eu preciso começar toda vez que eu tiver um sintoma na minha vida, eu preciso olhar no espelho e fazer a seguinte pergunta: o que esse sintoma está querendo me dizer? O que eu estou carregando? Eu trabalho em parceria com o Instituto de Mama de Piracicaba e eu sempre recebo pacientes com câncer de mama, né? E o câncer ele tem um fundo psicossomático muito grande, né? E é incrível, mas um perfil muito semelhante das pacientes com câncer de mama, né? Elas têm um perfil emocional muito parecido. O que elas carregam naquele inconsciente, naquela lixeira, mágoas, culpas, ressentimentos, né? Então, quando elas começam a reconhecer isso e trabalhar essas questões, ela consegue, com o auxílio, claro, da medicina, a cura? Sim, consegue. Porque que adianta eu curar uma parte, um ponto, se eu não mexo na causa? Volta sim. E a genética? O que a genética tem a ver com isso? Será que não tem a ver? Tem, claro que tem a ver. Toda vez, olha só, que o meu organismo precisa lançar um sintoma, ele vai procurar o caminho mais fácil ou mais difícil para chegar? Mais fácil. Quando vocês vieram para cá, vocês pegaram o caminho mais longo, mais cheio de semáforo, ou pegaram o caminho mais fácil? Mais fácil. Essa é a genética. Para lançar o sintoma, ele vai procurar sempre o quê? O caminho facilitador. Todos nós temos? Todos nós temos.
E ele vai lançar sempre o quê? Onde está mais fácil. Ele tem uma tendência genética a ter diabetes, né? É lá mesmo. A ter psoríase, a ter câncer, né? Então, toda vez que eu preciso lançar um sintoma, eu vou com um caminho mais fácil, um caminho facilitador. Então, essa é a genética importante também. Preciso ver. Mas olha só. Depois eu volto naquele lá. Peraí. Não. Desculpa. Então, olha só. Um dos sintomas na infância, né, que nós vemos com mais frequência, são os transtornos relacionados à depressão, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Transtornos alimentares, transtornos do espectro autista, que tem amplo aspecto, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtorno opositivo desafiador também, transtorno bipolar, transtornos fóbicos. Olha só, são muitos transtornos emocionais que são relacionados ao quê? Aos sintomas. Eu estou falando mais em relação às questões emocionais, porque é o que eu trabalho mais, né? Mas tem as questões físicas também? Tem convulsões, né? Tem problemas de pele, né? Problemas alérgicos até. Tem muitos pontos que nós precisamos verificar, né? E olha só, quando eu estou com febre, a febre é um sintoma, não é mesmo? Estou com febre. Mas ela é a causa? Não, né? Se eu tomar um Tilenol, vai abaixar a febre. Mas na hora que eu passar o efeito, a febre volta. Não é mesmo? Porque eu tenho que investigar o quê? A causa, que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, né? Então eu tenho que procurar o que é que está causando aquela febre. A mesma coisa, o que é que está causando um sintoma emocional. O que está causando um sintoma emocional? O transtorno é o quê? É o sintoma, não a causa. Olha só, o que está causando aquilo? O que é um transtorno, né? Comportamento atípico do esperado, né? Uma criança que só quer ficar fechada no quarto, que não quer brincar, que só chora, né? Está com um comportamento atípico do esperado? Está com um comportamento atípico do esperado. Ela não era assim, ela começou a ter esse tipo de sintoma de repente, né? Então, são vários, né, em relação à comunicação, a relação à socialização, tem muitos aspectos, né? Mas cada criança é de um jeito. E muitas vezes os pais também querem um perfil, né, padronizar. O meu filho fica ativo, mas talvez esse não seja o perfil dele, né? E não significa também que ele esteja numa situação patológica. Por isso que nós precisamos avaliar bem, né? Tem crianças que são mais introspectivas, são crianças mais quietinhas, não é mesmo? Então, olha só, e quais são as causas? As causas pode ser na gestação, pode ser o ambiente social, fisiológico, genético, né? Tudo isso são fatores complementares para aparecer um sintoma. E o tratamento? O tratamento tem que ser o quê? Qual que é? É terapêutico, é psiquiátrico e espiritual, né? Hoje, a espiritualidade está muito forte dentro da medicina, né? Então, nós precisamos... E as pessoas estão despertando para essa importância. Elas estão despertando para essa importância. É muito interessante isso. Isso faz parte do despertar da humanidade, né? Que existe algo mais dentro de nós. E a dinâmica familiar, como eu disse para vocês, é um dos pontos principais para esse trabalho, né? Como que está a dinâmica familiar? Meu filho está tendo sintomas, ele está começando a ter umas coisas que ele nunca teve. Como que está? Como que você lida no dia a dia lá na sua casa?
Impor limites é importante, né? Como que está o relacionamento dentro de casa, com a mãe, com o pai, com as pessoas que convivem. Olha só, o que eu tenho que enxergar? Eu tenho que enxergar só aquele pontinho, aquela criança? Não, eu tenho que enxergar num amplo aspecto. Eu tenho que enxergar de forma mais ampla, todo ao redor daquela criança, tudo aquilo. Olha só, o Emmanuel, A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, ele diz: todos nós precisamos de uma referência. Olha só que maravilha, né? E essa referência começa em casa. Essa referência começa em casa. São as primeiras pessoas que a criança tem contato, é a família. Então, isso começa o quê? A ter essa referência de vida. E Joana de Ângeles, né, com a psicografia de Divaldo Franco, no livro Adolescência e Vida, ela tem uma citação, eu peguei uma citação bem interessante: são muito importantes as condutas dos adultos que, mesmo sem o desejarem, servem de modelos para os aprendizes que transitam na adolescência, porquanto os hábitos que se arraigarem permanecerão como definidores do comportamento para toda a existência física. Olha só, Joana de Ângeles colocou isso. Gosto muito dela, ela tem uma visão bem interessante em relação à questão da psique. E agora vai entrar num ponto em que eu gosto muito: o subconsciente. O poder que ele tem sobre nós. O subconsciente, ele tem um poder muito grande. E ele é moldado a partir do dia que a gente nasce. Através de todas as pessoas que estão em volta dessa criança. E que estiveram em volta de nós. Todos nós temos subconsciente. Todos nós temos. E por que ele é poderoso? Porque ele tem a capacidade de mover a nossa vida, tanto para o positivo quanto para o negativo. É lá que está guardado tudo. Lembra lá da imagem que eu trouxe para vocês? É lá que está guardado tudo. E eu acho que a nossa palestra vai começar agora. Olha só. Thomas Edison, não sei se vocês já conhecem essa história, mas quando ele era pequenininho, por volta de uns 8 anos de idade, ele chegou em casa com uma cartinha da professora e entregou para a mãe. Olha, mamãe, me entregaram essa carta. A mãe abriu a carta, que também ela era uma professora, a mãe, abriu a carta e leu o seguinte para o filho: seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. E ela leu aquela carta e Thomas Edison teve aulas em casa com a mãe dele, né? Por toda a vida. Né? Depois ele foi estudar, né? Mas a parte primária ele teve com a mãe. E ele foi um dos maiores inventores da humanidade. Ele acreditava que ele era um gênio, que ele era capaz. Depois, passar o tempo, a mãe já tinha falecido. Ele encontrou essa carta na gaveta da casa dele. Olha só o que estava escrito na carta, o que a professora tinha escrito verdadeiramente para ele. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Gente, se a mãe tivesse lido o contrário, ele estava no escuro até hoje. Olha o poder de uma mãe, ou de quem está do lado, de uma professora também, né? Olha isso. Ela fez o quê? Ela fez que despertasse nele o que ele tinha de potencial. E hoje nós vemos muitas crianças tendo diagnósticos de confuso, de
hiperativo, que não dá certo, não acompanha, não é... Gente, olha isso. E as mães, né, e os pais, nós intensificamos isso. Ah, ele é assim, ele é hiperativo. Ah, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. O diagnóstico que nós damos e fazemos com que aquela criança acredite para o resto da vida dela. Para o resto da vida dela. Ele tinha suas dificuldades? Com certeza ele tinha. Mas ele acreditou muito mais em quem? Primeiro na professora que escreveu a carta. E segundo na mãe que leu. Né? Olha só, ele se sentiu assim, gente, eu sou um gênio, é verdade. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial. Muitas vezes nós temos que mudar o conteúdo da carta. Para transformar. Então, introjetamos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, o que acreditamos como verdade. O que eu acredito como verdade, eu introjeto. Né? Pode ser coisa positiva e pode ser coisa negativa. Pode ser coisa positiva, pode ser coisa negativa. Então, a mãe entra na loja com o menininho, né? E o menininho quietinho, assim, fica olhando a mãe escolher as coisas. E a dona da loja fala assim, nossa, que menininho bonzinho, que gracinha. E a mãe fala assim, só aqui, viu? E em casa você não sabe, é uma praga. Quem já viu isso? Hein? Então, ao invés da mãe afirmar, por mais que ele seja uma praga em casa, afirmar, não, realmente o meu filho, ele é bom. Ele é bom. Olha só, é mesmo. E nós muitas vezes afirmamos o quê? O contrário. O contrário, não sei por que a gente faz isso. A gente vai levando de geração em geração. Eu quase já fiz, viu? Olha só. Crenças positivas. E isso vale para nós. Não estou falando só de criança, viu, gente? Estou falando para todos nós. Crenças positivas. Aprendo com facilidade, tenho facilidade em me relacionar, sou esforçado, entre outras, né? E crença negativa, essa que acompanha, de acorda, já começa a pensar. Não sei por que a gente pensa muito mais no que a gente não quer do que a gente quer. Olha que coisa incrível. Tenho dificuldade em aprender, eu não aprendo nada, sou terrível, ninguém gosta de mim, sou feio, nada dá certo para mim. Já percebeu? Já percebeu que tem uma voz que fica falando com a gente o dia inteiro? E a gente fica repetindo isso? Não vai dar certo. Por quê? Olha isso. Existe uma pesquisa que diz que nós pensamos 70% mais no que eu não quero do que eu quero. Eu quero aprender com facilidade, mas por que eu fico repetindo para mim que eu aprendo, que eu tenho dificuldade em aprender? Se não é isso que eu quero alimentar na minha vida. Eu preciso começar o quê? A jogar a semente do que eu quero colher. Do que eu quero colher. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. A vida é que nem uma horta. Eu vou plantar na minha horta o que eu gosto de comer ou o que eu não gosto de comer. Vamos supor, eu gosto de comer tomate e eu não gosto de comer rabanete. Eu vou lá e planto tomate, uma sementinha de tomate. Mas eu não sei por que eu resolvi colocar uma sementinha de rabanete. Eu nem mesmo gosto, mas eu coloco lá essa sementinha. Né? E aí, todo dia, eu tenho que jogar água nisso? Tenho que jogar água. Eu tenho que despender um pouco de energia para que aquilo nasça? Eu tenho que ir até lá e jogar água. Porque se não jogar, a semente vai brotar? Se ela depender só da chuva? Muitas vezes não. Então, eu tenho que ter o mínimo de energia para aquela situação. Então, eu vou lá e jogo água na sementinha de tomate. Né? Mas eu não sei por que eu esqueço e começo a jogar água no rabanete, e daí eu começo a ver que o rabanete está crescendo e o tomate não cresce, e o rabanete está desse tamanho. E o tomate não cresceu. Por quê? Porque eu joguei muito mais energia naquilo que eu não queria do que naquilo que eu queria. Seja isso para a sua vida, seja isso para a vida das pessoas que estão à sua volta. Né? Comece a elogiar as pessoas que estão na sua volta, pelo mínimo que elas fazem. Comece a elogiar o marido, gente, é maravilhoso elogiar o marido. Elogie o marido, lavou louça.
mas como você lava a louça bem, que maravilha. Ele vai querer fazer mais. Escreve, ele vai querer fazer mais. Começa a elogiar o filho. Começa assim, nossa, como que você é organizado? Olha, você dobrou essa roupinha. Parabéns, como você é organizado, filho. Começa a o quê? A colocar energia onde? Naquilo que eu quero que ele se transforme, não naquilo que eu não quero. Porque às vezes a gente vê uma roupinha, uma blusinha dobrada em cima da cama, mas o resto está o caos. O resto está o caos. E a gente olha para onde? Para o caos. Para o caos. Difícil, gente, é difícil. Eu falo que não é fácil. É difícil. Mas olha para aquilo que tem de bom. Olha para aquilo que tem de bom. E fala, enfatiza, reforça. Joga água naquilo que você quer colher. Não naquilo que você não quer. Porque daí eu repito o quê? Você é desorganizado. Olha que bagunça. Olha como você é. Olha isso, olha aquilo. E esqueço de ver aquele pequenininho. Tinha uma criança, um professor uma vez falou para mim, que escrevia de forma tão ilegível, ele não sabia mais o que fazer com aquela criança. Não sabia mais. E aí, eu falei assim para ele uma vez, tenta ver naquela redação que ele escrever, alguma letrinha que está boa, algum L, algum E, circula, chama ele. E ele fez isso. Né? O menino realmente escrevia, era bem difícil. E ele viu que tinha um L e um M muito bonito. Ele chamou fulano e falou, vem cá, eu queria falar para você que, olha, você está melhorando. Ele circulou de vermelho aquele M. Olha esse M como você faz bem. Olha esse L como você faz bem. Que coisa maravilhosa. Gente, devia ter umas 1000 letrinhas, tudo ilegível, mas tinha 2 que estavam boas. E ele jogou água onde? Naquilo que ele queria que ele se transformasse. E poucos meses ele começou a ver que aquilo estava tendo resultado. Por quê? Toda vez que ele fazia uma letrinha bonita, ele chamava na mesa e circulava. Como você está indo bem? Você está indo muito bem. E o menino hoje escreve muito bem, de forma legível. Claro que nenhum é um artista para escrever, mas escreve de forma legível e com muito mais capricho. Né? Porque ele confiou o quê? Nele mesmo. Porque às vezes daquele multidão de letra, o professor fala assim, eu estou entendendo nada. Está tudo uma porcaria. Ele vai achar que ele não tem capacidade de mudar. Mas se ele acha naquele monte 2 coisinhas, ou um pontinho que está bom, e ele circula e reforça, você é capaz, você pode, você consegue. Uma hora ele vai conseguir. E isso está fazendo o quê? Ele está jogando água onde? Naquilo que ele quer colher, não naquilo que ele não quer. Então é isso que nós precisamos começar a ver na nossa vida, nos nossos filhos, né? Nas pessoas que convivem com a gente e com a gente mesmo. Né? Às vezes muitas coisas dão errado na nossa vida, mas e uma coisinha que deu certo naquele dia? E uma coisinha que deu certo? Reforce aquilo para você. E uma coisinha que deu certo no relacionamento com o seu marido, com os seus pais, com os seus, né, na sua vida profissional, as pessoas que trabalham com você, reforça aquilo, porque é aquilo que você quer viver. É isso que você quer viver no seu dia a dia. Não é isso, não é o contrário. E a gente reforça sempre o quê? Aquilo que nós não queremos. E daí, nós sofremos com isso? Sofremos. E nós não sabemos por que tanta rabanete que cresce na minha horta. Porque eu jogo água naquilo que eu não quero. Naquilo que eu não quero. Olha só. Pais e educadores moldam o subconsciente da criança. O que eles dizem, a criança e adolescente levam como verdade. Olha que interessante. Uma vez eu recebi um ex-presidiário no meu consultório. Ele ficou um tempo preso, cumpriu a pena, e a família colocou ele para fazer terapia. E ele repetia para mim, eu me tornei o que a minha madrasta dizia que eu era. Toda vez que ele fazia uma bagunça de criança, lá pelos 6, 7 anos, né? Uma bagunça, né? Fazia sujeira, quebrava coisa. Ela falava assim, você é um marginal. Você vai se tornar um ladrãozinho quando você crescer. Você destrói tudo. Você vai ser um marginal. E foi isso que ele se tornou. Porque repetiam constantemente para ele
que era isso que ele era. Olha só. E ele acreditou que ele era. E ele acreditou. E ele foi para o caminho ruim, um caminho negativo, né? Começou a usar drogas, começou a roubar para conseguir droga, até que foi preso, né? Se tornou aquilo que repetiam para ele. Podiam ter reforçado o contrário. Reforçado o contrário. Mas essa madrasta também não tinha consciência do que fazer. Nós não temos que culpar também o meio, os pais, o entorno só. Porque as pessoas também, muitas vezes, elas transmitem aquilo que fizeram com ela. Transmitem o que fizeram com ela. E ela vai repetindo isso, até que um dia alguém tenha consciência, desperta para a consciência e quebra esse ciclo. Quebra esse ciclo vicioso. Quebra esse ciclo vicioso. Para a gente mudar o mundo, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso? Sim. Para a gente transformar esse planeta num mundo melhor, tem que quebrar esse ciclo vicioso? Tem. Tem. Olha só. Tem um outro caso também, que tinha uma professora com uma classe que ela dizia que era terrível, de 6º ano. Uma classe terrível. Ela não conseguia dar aula, eles falavam, eles faziam bagunça, né? E ela reforçava o quê? Vocês são terríveis, são bagunceiros, vocês não me escutam. E daí ela começou a aplicar essa técnica de transformação do subconsciente. E ela chamava toda vez que tinha aquele pior aluno que ficou 1 minuto sentadinho e anotou, por mais que tenha sido coisa de 2 minutos, ela chamava na mesa dele, dava um abraço e falava assim: como você é atencioso, como você presta atenção, você vai ser meu ajudante amanhã. E ele se enchia do quê? De entusiasmo. E ela fazia isso com todos os mais difíceis. Porque com os fáceis, né? Ela também fazia, reforçava, mas era mais fácil já. Mas os mais difíceis, aqueles que querem desafiar, era mais difícil. Então ela tinha que dar uma atenção maior. E geralmente nós damos atenção o quê? Contrária, né? Nós reforçamos aquilo que eles são naquele momento. Então ela chamava e dava esse abraço e falava assim para eles: olha como você está prestando atenção, estou muito orgulhosa de você, parabéns. Você é um exemplo para essa classe. Você é um exemplo para essa classe, o mais terrível. Imagine ele escutando isso, acho que ele não escutou isso nunca de ninguém. Ele saía até assim: nossa, acho que a professora ficou doida. Ela enlouqueceu. Mas ele foi melhorando, todos foram melhorando, e eles se transformaram em uma classe exemplar. Uma classe em que ela entrava e era só alegria, era só coisa positiva, era só coisa boa. Então quem trabalha com educação, faça esse teste, vocês vão ver a transformação. Faça na sua casa também. Nós somos como um diamante. Gente, se vocês verem o diamante na natureza, ele é esse negócio preto aqui, ó, um carvão, coisa mais feia. Você nem acredita que dentro tem isso aqui. Olha só. Olha só, e para eu lapidar esse diamante, né, exige, para eu chegar nesse brilho, essa transparência, olha que coisa linda, exige. Então, eu preciso o quê? Para eu chegar no meu potencial, o que eu estou querendo? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque nós estamos em volta de uma casca, né? De uma casca bruta. Né? E muitas vezes nós ficamos só fixados onde? No diagnóstico, né? Naquilo que não está dando certo, naquilo que não está bom, seja na minha vida, seja na vida do outro. E eu esqueço de ver o quê? O verdadeiro potencial. Aquilo que brilha dentro de mim. Todo mundo tem? Todo mundo tem isso. Olha só. E uma passagem bíblica de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava falando que nós somos deuses? Não. Mas que nós temos o quê?
Potencial divino. Potencial divino. Que coisa mais linda isso. E o que é o potencial divino que existe em todo mundo? Todo. Amoroso, equilibrado, harmonioso, saudável, desapegado, grato, compreensivo. É isso que existe na nossa essência. Esse é o nosso verdadeiro eu. Nós vivemos em volta de uma casca dos sentidos. Vivemos em volta de uma casca. Para chegar nesse potencial aqui, tem que lapidar? Tem que lapidar. Tem que lapidar. Criançada tem que lapidar? Tem que lapidar. Nós temos que ser lapidados? Temos que ser lapidados. Quem que me lapida? Aquele que faz tudo o que eu quero, que é bonzinho, que é maravilhoso? Ou aquela esposa difícil, aquele marido complicado, aqueles pais que não foram tão fáceis? Não me faz refletir? Não faz entender? Aquela situação difícil, aquela fila no banco, me exercita o quê? A paciência, a compreensão, a tolerância, exercita aquele potencial que eu tenho e vai lapidando no decorrer da minha vida. Mas eu preciso estar desperto para isso? Preciso. Porque senão eu encaro a vida com o quê? Com raiva, com ressentimento. Que eu acho que tudo que está acontecendo comigo é para me punir. Porque Deus é um pedagogo maravilhoso. Deus não faz nada de mal para a gente. Ele só nos dá o quê? Provas para que a gente possa exercitar o nosso potencial maravilhoso. O nosso potencial maravilhoso, Ele dá provas para que a gente possa exercitar o nosso potencial maravilhoso. Olha que coisa linda. Quando você começa a ver a vida assim, você fica revoltado com a vida? Não. Você começa a sentir ódio das pessoas? Mágoa, rancor? Não. Você vê a vida com outro olhar. Com outro olhar. Olha só. Ficar focado só no diagnóstico. Olha, lembra do Thomas Edison? Olha lá o diagnóstico que a professora deu para ele. Que ele era uma pessoa super difícil, transtornada, não ia dar certo. O negócio não ia dar certo. Se ficarmos focados só no diagnóstico, nós vamos ver só a casca bruta do diamante. Só a casca bruta. Só aquilo que não está dando certo. Só aquilo que está ruim. Críticas excessivas jogam mais casca no diamante e não despertam o potencial. Né? Então, se eu fico focando, ele é assim mesmo, ele não vai mudar, ele nasceu assim, desse jeito. Gente, eu estou jogando muito mais casca. Eu estou despertando aquilo que tem de potencial em todo mundo. Estou falando que é um ou outro, não. É todo mundo. No final dessa palestra, vocês vão ver uma frase que Jesus colocou, não vou falar agora, senão perde a graça. Então, é todo mundo. E aqui chegou numa questão importantíssima. Importantíssima. Gente, eu quero saber o que é real e o que é ilusório nessa vida. O que é real e o que é ilusório nessa vida? O celular que vocês têm é real ou ilusório? A roupa que vocês estão vestindo é real ou ilusório? Marido, esposa, real ou ilusório? Filho, real ou ilusório? E se eu falar para vocês que é tudo ilusório? Por que é ilusório, gente? Porque passa, é perecível. Um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. Um dia os filhos crescem e vão embora. Um dia o marido tem, outro dia não tenho. Um dia meu celular quebra e eu não tenho mais. Coisas que acabam. Se eu coloco a minha felicidade nessas coisas, eu me frustro. Porque eu achava que aquilo era o dono da minha felicidade. Então eu tenho que começar a desenvolver, despertar para a consciência que tudo que está aqui, nesse plano, é ilusório. É ilusório. E passa na minha vida. É passageiro. É passageiro. E o meu corpo físico? É real ou ilusório?
Ilusório. Se eu ficar fixado na minha imagem quando eu tenho 20 anos, quando eu tiver 80, como eu vou me sentir? Gente, ilusório. Sinto muito. As coisas passam. E o que fica? O espírito. Aquilo que é o meu verdadeiro diamante. Aquilo que eu carrego. Mas o espírito tem que ser lapidado, gente? Tem que ser lapidado. Não é porque eu perdi o corpo físico que o negócio vai brilhar. Não vai. Não vai. Porque se eu ficar fixado na falta de perdão, nas mágoas, né, no apego à matéria, adianta? Perder o corpo físico? Não adianta nada. Continua comigo. Todas as crises, todas as dores, todos os sofrimentos. Esse é o mal da humanidade. Nós estamos completamente iludidos. E nós precisamos despertar para aquilo que é real. Para aquilo que é real, que é o nosso verdadeiro potencial. É aquilo que brilha. É aquilo que está lá dentro. Para isso tem que desapegar. Tem que desapegar de muita coisa. Olha só. Material, egoísmo, expectativas. Fazer expectativas excessivas. Quando eu faço muita expectativa, o que acontece, gente? Eu me frustro, frustração com mais frustração, com mais frustração. Eu nunca esperei que ele fizesse isso comigo. Eu nunca esperei que fosse acontecer isso na minha vida. Minha filha, o que você está esperando? Não é mesmo? As coisas podem acontecer. Por que não comigo? Por que tem que ser com o vizinho? Por que tem que ser com o primo, não comigo? Às vezes as coisas acontecem comigo. Não é mesmo? E eu tenho que aceitar? Aceitação é uma palavra maravilhosa. Para que eu possa o quê? Trabalhar aquilo dentro de mim. Porque se eu não aceito, eu me revolto. Eu me encho de sentimentos negativos. E muito mais expectativa. É isso que nós precisamos ter consciência. O que eu estou alimentando em mim? Excesso de vaidade, É isso que é a felicidade? Por que será que nós estamos tão infelizes? Por que a sociedade está tão infeliz, tão depressiva, tão doente? Por que nós estamos tão adoecidos? Porque muitas vezes nós estamos fixados nessa questão. E nós trazemos isso de outras encarnações? Trazemos essa questão, nós trazemos. A falta de perdão, o apego, a vaidade excessiva. Nós trazemos. E muitas vezes a criança manifesta algumas questões, alguns pontos. E onde que eu tenho que trabalhar? O real. O real. O real, você tem que mostrar o que é o real para ela. O perdão, a gratidão, a compreensão, o desapego, a aceitação, o amor. Para que a gente possa viver muito mais o espírito do que a carne, a matéria. A matéria. E quando você começa a despertar para isso, seu filho se cura, ele começa a ter melhoras. Quando você mostra um caminho diferente, um caminho que não é esse o caminho da ilusão, que nós estamos apegados, aquela pessoa, aquela situação, aquele brinquedo, aquela matéria, aquele ter e esquece de ser. Nós precisamos começar a despertar para isso. Para que a gente, não adianta só começar a cobrar do outro, do filho, do marido, do primo, da mãe, do pai, se eu não desperto para isso. Porque a principal mudança não começa no outro, começa em mim mesmo. Gandhi sabiamente já dizia, se você quer fazer um mundo diferente, mude você mesmo. Comece mudando você. Olhe para si. Seja o exemplo que o mundo precisa ver. Se você quer paz, seja paz. Se você quer compreensão, seja compreensão. Se você quer o perdão, seja o perdão. É isso. Não cobra só do outro. Porque se você cobra do outro, você faz o quê? A expectativa. Ah, mas meu filho tinha que ser diferente. Ele nasceu para brilhar. Não. Aceita quem ele é naquele momento. Trabalha o potencial, despertando nele quem realmente ele tem de potencial.
Meu filho maravilhoso, um presente de Deus. Que bom que você está aqui. Você vai fazer diferença nesse mundo. Olha cada coisa linda que a gente pode falar para o nosso filho. Eles acreditam. Eles acreditam. Você fala para o seu filho, você tem uma missão maravilhosa nesse mundo, que é trazer a paz. Ele acredita. E para você também. Mas os pais e professores têm um poder nisso. E às vezes a gente só fica vendo aquilo que está dando errado, aquilo que está dando errado. Mas repita isso constantemente para ele. Você tem uma missão maravilhosa. Você é maravilhoso, você é bondoso. Você é calmo, você é tranquilo. Você é equilibrado. Você é organizado. Você é alegre. Você é isso que nós queremos ver. Esse é o potencial divino que existe dentro de nós e que por milênios, na caminhada do nosso espírito, nós esquecemos, nós ficamos cegos, nós colocamos uma venda nos nossos olhos. E quando a gente acredita nisso, a gente desperta para uma outra questão. Foi isso que Jesus veio trazer para cá. Ele não veio fundar religião, ele não veio querer ser idolatrado, ele veio tirar uma venda dos nossos olhos. E poucos viram a venda que ele tirou. Muitas vezes a gente, não quer ver. Um diamante, olha só aquele carvão preto, todo pesado, ele tem uma casca extremamente rígida, muito, muito difícil de lapidar. É só outro diamante. Olha que coisa incrível! Só outro diamante que pode lapidar um diamante. Então, para que eu possa transformar as pessoas que estão à minha volta, eu tenho que me transformar num diamante. Eu tenho que acreditar naquele potencial maravilhoso que existe em mim e existe no outro. Porque se eu não for um diamante, eu não consigo lapidar o diamante. E todos vocês são, todos nós somos um diamante, que temos esse potencial de lapidar. Nossa, mas que responsabilidade. Mas Jesus, ele dizia, o que eu faço, tu podes fazer muito mais. Está em João. Gente, mas Jesus falava isso? Falava. Porque ele não queria vir aqui falando que ele era mais do que ninguém, não. Ele queria falar o quê? Que ele era igual a todos nós. E tudo o que ele fazia, o potencial de amor que ele tinha, potencial de cura, potencial de compreensão, nós temos? Temos. Era isso que ele queria mostrar. Por isso que um ser crístico encarnou. Para mostrar exatamente aquilo que nós precisamos ver. Aquilo que nós precisamos ver. Olha só, mais uma passagem do livro Adolescência e Vida, do Divaldo Franco, psicografado pelo Espírito Joana de Ângeles. O ser humano é essencialmente resultado da educação, carregando os fatores genéticos que o compõem como consequência das existências anteriores, em reencarnações transatas. Modelá-lo sempre tendo em vista um padrão de equilíbrio e de valor elevado, facultando-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes, olha só, dormem, e se ampliam, possibilitando a conquista da meta a que se destina, que é a perfeição. Olha, então a nossa caminhada de vida espiritual não é só essa vida não, gente. É o quê? É o caminho para a nossa essência divina. A nossa essência divina. Nós estamos aqui exatamente para exercitar isso tudo. O planeta Terra é uma escola maravilhosa. Temos que lidar com a dor, temos que lidar com a fome, temos que lidar com as frustrações, temos que lidar com esses impulsos da carne, que são difíceis, né? Então é maravilhoso estar aqui.
É maravilhoso, é uma oportunidade fantástica de exercício do Espírito. Afirmações positivas constroem um subconsciente confiante. Você está se superando, por mais que ainda não esteja no resultado desejado, mas existe um esforço. Existe um esforço. Obrigado por você existir. Você sabe que muitos espíritos não querem reencarnar. Muitos espíritos, eles vêm para o planeta Terra, né? Mas eles não querem estar aqui. Repita para o seu filho como é importante que ele esteja aqui. Agradeça a ele por ele estar aqui. Faça isso todos os dias quando você acordar. Filho, obrigado por você existir. Fale isso também para outras pessoas que estão à sua volta. Para quem não tem filho, fale para os seus alunos. Fale para quem é evangelizador, para quem está evangelizando. Obrigado por você existir. Obrigado por você estar aqui. Que maravilha. Que maravilha. E muito dos sintomas, gente, que se confunde com a mediunidade, é exatamente esse conflito de não querer estar aqui. De não querer estar aqui. Porque, gente, não é fácil estar aqui. Não é fácil. Então, alguns sintomas que muitas vezes nós temos na nossa casa é essa luta, esse conflito de não querer estar encarnado. Você é calmo e equilibrado, você é paciente, você é compreensivo, você é capaz. Por mais que você veja que está uma bagunça, não tem paciência em esperar, mas quando você vê algum momento em que ele ficou paciente, pode ser pequenininho, porque esses momentos às vezes a gente nem vê, né? Parece que a gente só vê o que não dá certo. Mas quando a gente vê, não perca a sua oportunidade. Chegue e fale, obrigado por você ser um menino tão paciente. Que bom que você é assim, obrigado por você estar aqui. Que maravilha. Ele vai levar isso, não só para ele, mas para os filhos dele, para as pessoas que estiverem à volta. Ele vai repetir isso, viu, gente? Eles repetem. Outro dia eu vi minha filha falando para o gato, meu gatinho. Pique, obrigado por você existir. Gente, Jesus, ele na realidade ele era um grande terapeuta. Ele era um grande terapeuta. É isso que ele veio fazer aqui com a gente, andar no meio da gente, né? E ele dá esse exemplo já quando ele nasce. Ele nasce na humildade de uma manjedoura, no meio de animais, porque ele queria mostrar para a gente que não importa de onde a gente veio, que situação difícil que a gente chegou, mas importa onde nós queremos chegar. Não importa se você nasceu na pobreza, no meio da guerra, no meio da dificuldade, sem lugar para dormir, mas importa onde você quer chegar. Acredita em você. Ele podia ter nascido num palácio, ele quis. Que exemplo ele daria se sendo assim tão fácil? Ele quis nascer na humildade. Esse é o exemplo. E ele morreu na cruz. Morreu na cruz de uma forma bem sofrida, bem difícil. Para mostrar o que para nós? Que nós todos temos a capacidade de exercitar o nosso amor. Principalmente o perdão. Mas eu até gosto de refletir em uma questão. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou e falou assim: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus precisou perdoar alguém? Não, porque ele não se magoou. Ele não esperava nada. Então, quando a gente não faz expectativa do outro, a gente não tem que perdoar, porque a gente compreende. Então, a gente tem que perdoar quando a gente se sente magoado. E a gente tem. Mas Jesus, ele tinha uma condição elevadíssima. E era isso que ele queria mostrar para a gente. Compreenda. Ame. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma boa tarde. E agora nós vamos para as perguntas.
das questões que chegou foi como trabalhar a questão da carência nas crianças e nos adultos. Nas crianças, ainda como elas não têm condição de usar muita questão da razão para alguns aspectos, dar carinho, né, esse olhar mais amoroso com elas e, consequentemente, fazendo um trabalho que nós... O que é o carente? O que é a pessoa carente? É aquela pessoa que espera que o outro vai dar o quê? A felicidade dela, né? Complementar aquilo que falta nela. Você sabe que às vezes chega casais lá no consultório e fala assim para mim: eu quero encontrar a minha alma gêmea, minha cara metade, a tampa da minha panela, né? E uma das coisas que eu respondo para essa pessoa é assim: enquanto ela for uma pessoa metade, ela não vai conseguir encontrar ninguém que ela consiga ser feliz. Porque eu faço o quê quando eu sou uma pessoa metade? Eu acho que o outro que vai suprir as minhas necessidades de afeto, de carinho, de atenção. E eu cobro muito do quê do outro? Aquilo que eu quero receber. E eu fico nessa expectativa e acabo me frustrando constantemente nesse relacionamento. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo, porque eu faço muita expectativa que o outro vai suprir uma falta que existe em mim. Mas isso só é o quê? Quem que supre? Eu mesmo, o trabalho que eu tenho que fazer comigo, de entender que não é o outro que tem que me completar. Eu tenho que ser uma pessoa inteira para conseguir ser feliz com qualquer outra pessoa. A criança, ela ainda não tem essa condição de estabelecer essa cognição até uma determinada idade, mas depois ela consegue entender. E por isso que esse trabalho é tão importante. É tão importante. Respondido, será? Uma outra questão foi como abordar o tema com os pais em relação àquela carta da mãe do Thomas Edison. Né? Como abordar, como fazer... Eu acho que eu entendi assim, né? Se for diferente, a pessoa pode intervir. Como é que eu vou falar para a pessoa, para os pais, falarem de forma diferente com as crianças, fortalecendo o potencial inato que existe nelas? Como que eu posso falar? De forma bem natural, né? Talvez contando essa história seja um bom exemplo, não é mesmo? Né? Falando que o potencial inato existe dentro de nós. Nós somos equilíbrio, nós somos paciência, nós somos compreensão, nós somos perdão, tolerância, nós somos amor. É isso que eu preciso fortalecer no meu filho, né? Na criança, ou seja, quem vive junto comigo, quem está próximo de mim. Então, abordar esse tema de forma bem natural, bem, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, acredito. O que é o transtorno desafiador de desobediência? É um transtorno onde a criança, ela desafia a pessoa que tem não gosto de dizer o poder sobre ela, né, mas está educando, né, ela tem a necessidade de desafiar, de se sobrepor. Esse é o transtorno desafiador. Deixa eu fazer uma adendo nessa pergunta. Claro, sim, claro. Mas eu preciso trabalhar isso. Eu estou trabalhando com temperamentos e a gente vê a pessoa colérica. Eu estou fazendo um trabalho com temperamentos e a gente fala da pessoa que tem um temperamento com maior propensão a ser colérico. Eu trabalhei mais de 10 anos em escola de periferia com muitos alunos. E a gente sabe que o colérico é aquele que, quando a gente entra numa sala, ele levanta e fala: quem é você? Porque a razão dele é dizer assim: vamos ver quem manda aqui? Então ele vem te desafiando. Como eu também penso ser colérico, eu reconheço muito bem. Né? Então, bom dia, já sei como desarmar ele e tudo mais. Mas eu tenho a entender, me diga se eu estou errada, se esse colérico, ele tem um perfil para abrir mais esse transtorno. Porque como já é dele questionar a autoridade sobre ele, do professor, do pai, da pessoa que está tomando conta dele, se na parte mediúnica, né, ele vai abrir mais esse foco, porque ele já é inquiridor por natureza.
Então ele já vem querer desafiar. E se isso desequilibradamente vai trabalhar a mediunidade de uma maneira negativa? Ótima pergunta. Seu Jairo, acho que o senhor responde melhor do que eu essa pergunta. O senhor não quer responder? Claro, por favor. 40 anos de estudo de mediunidade, quem sou eu? Aqui. Pode. A pergunta é o seguinte: se as crianças têm umas tendências negativas, consequentemente, como todos nós somos médiuns, todos nós temos mediunidade de todo tipo, né? Chico Xavier tem várias mediunidades, mas a mediunidade da humanidade é da intuição. Então, se a pessoa tem uma tendência de agressividade, ela facilita a aproximação de entidades que têm energias vibratórias semelhantes. Então, aí ela fica pior do que ela vai aumentar, sim, cada vez mais, cada vez mais. Então, pode sim, a pessoa pode aumentar, porque todos somos médios e todos atraímos. Tanto é verdade que você vê que a própria ciência física, hoje a ciência quântica, ela vem estudar as coisas que não são estudadas assim a olho nu. As coisas bem infinitesimamente pequenas. E elas descobriram que tudo tem energia. Tudo tem energia. E o caso, por essa pessoa estar sendo colérica, ela está emanando uma energia. E elas disseram que o pensamento tem energia, a ciência. E que toda energia tem vibração. E toda vibração atrai vibração semelhante. Então, se ela atrai vibração semelhante, ela aumenta a intensidade, a capacidade vibratória dela para o negativo. E pode ir para o consultório. Então, de repente, na verdade, é espiritual, é de razão mediúnica, mas tem que ter uma nomenclatura terapêutica para a gente poder trabalhar o que você falou. Né? Isso, porque trabalhando de forma terapêutica, o que eu atinjo? Né? Eu atinjo uma outra visão relacionada a essa vibração, né? Eu posso fazer com que ele tenha atitudes menos coléricas, né? Menos de desafiar, né? E ele, consequentemente, vai mudando, ele vai desenvolvendo uma vibração mais compreensiva, mais tolerante, entendendo que existem pessoas que estão acima dele, que precisam passar um conhecimento e que ele tem que respeitar esse processo, que faz parte também do desenvolvimento espiritual e para a vida. Eu tenho que respeitar aquele que está passando alguma coisa para mim, ou que está tentando me ensinar alguma coisa. Consequentemente, ele vai compreendendo e fechando alguns canais e abrindo outros, né? Em vez de abrir canais negativos, ele abre canais positivos. Uma coisa que, na verdade, as pessoas estão muito curiosas para saber como detectar os diagnósticos mediúnicos. Na verdade, ela fez uma palestra aqui maravilhosa de relações, para a gente aprender a se relacionar, despertar as virtudes, os valores nas pessoas. Agora, quanto à questão mediúnica, o que o pai e a mãe, que são assim bem ilustrados, que procuram pesquisar, eles têm que observar se o ambiente doméstico dele está levando a criança a agir de um certo modo. Se está tudo bem, eles fazem o evangelho no lar, eles tratam bem, o pai trata bem a mãe, está tudo bem, e a criança tem umas certas atitudes estranhas, então aí pode partir para o campo mediúnico, que tem que ser avaliado. E tem centros espíritas muito competentes que pode receber um pedido desse tipo e fazer uma avaliação de um diagnóstico se a criança está com alguma abertura mediúnica. E aí ensina o pai e a mãe como proceder. Mais ou menos isso aí. Pode falar, tem uma mão lá, tem uma mão erguida lá. Tem um microfone ali. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Elisete, eu sou analista, tenho minha clínica, atendo infantil e adolescente, minha pós-graduação, estou terminando minha formação em psicanálise do SED Sapiens e faço atendimento fraterno em centro espírita. Eu acho que a agonia de todo mundo aqui é assim, como você atender, por exemplo, uma casa espírita e a gente falar que a criança tem um problema mediúnico para pais que foram ao centro espírita porque o amigo mandou ou algum vizinho falou, não leve no centro espírita porque a criança está com o diabinho no corpo, então vai lá e vai tirar o diabinho do corpo. Então isso a gente se depara no atendimento fraterno com frequência, né? Então a casa espírita tem que estar preparada para que ela possa, que ela saiba detectar, né,
porque a criança não tem muita distinção entre mediunidade e o comportamento dele atual. Nós somos médios porque nós fazemos uma mediação entre a parte espiritual e a parte carnal. Só que a criança, ela está muito recente, vinda, né, da parte espiritual, então ela traz ainda muitas lembranças espirituais e elas têm muitas facilidades em contatos. Inclusive, a gente pode ver crianças que falam dos amiguinhos, eu estou conversando com o amiguinho, que amiguinho que é amigo invisível, tá? Então a criança tem essa facilidade, né, mediúnica, de ter contato com mais facilidade do que talvez um adulto que não tenha uma mediunidade tão acirrada. Só que nós temos que ter cuidado na casa espírita, porque às vezes os pais, eles se assustam, né? E ao invés da gente ter a oportunidade de ensinar essa família o modo de cuidar dessa criança, eles se afastam por medo. Então, por exemplo, falar que a criança tem amiguinhos espirituais que estão do lado dela, atrapalhando, e a gente tem muito isso na casa espírita, com pessoas despreparadas para esse atendimento, tá? O que vale a gente falar? Por exemplo, na clínica aparece, a gente detecta, é claro, porque a gente, antes de atender uma criança, eu tenho que atender 5, 6 vezes os pais. Os pais juntos, os pais separados. Então a gente vai entendendo a dinâmica familiar. Porque vamos lá, a criança, ela vem de uma reencarnação, ela traz uma carga que ela vai ter que, nessa reencarnação, se melhorar, né? Estamos aqui em provas e expiações porque somos anjinhos. Nós descemos a essa parte carnal, reescrevemos o nosso disquete e nos melhoramos. Tá, então a gente vem para a família, tá? E eu trago traços que ainda eu tenho que me melhorar. Por exemplo, no caso, ele tem esse instinto desafiador, né? Que cai numa família que não tem nenhuma noção de cuidados infantis, que você colocou com muita presteza os cuidados, que nós temos os cuidados físicos, mas também nós temos os psíquicos, que os pais devem conhecer. Então não é só limpar o bebê, dar banho e falar eu te amo. Tem um cuidado psíquico que começa lá no berço, que é o olhar. É o olhar. Quando a criança não recebe lá no berço, quando ela nasce, o olhar dessa mãe, já começou os problemas. Então é o olhar psíquico e não é um cuidado físico, tá? Então a gente tem que se atentar para isso quando orientar esses pais. É esse cuidado psíquico. Eu dou palestra em gestantes e aí eu chego no início da palestra, nem começou, os pais vêm conversar. Aí se pergunta, primeiro filho? Ele fala, nossa, doutora, meu primeiro filho, estou feliz. Eu estou tão feliz e é homem, tudo que eu queria, doutora. Mas ele vai ter tudo que eu não tive. Eu falo para ele, então você senta, escuta a palestra, depois a gente conversa. O que é esse tudo que eu não tive? Tá? Então é isso. Então nós não temos que falar, preocupar se a criança tem mediunidade, se tem espírito do obsessor, não, nós temos que ter o cuidado físico, mas o primordial, o psíquico. Então mesmo dentro da casa espírita, nós temos que orientar esses pais o que é esse cuidado psíquico, né? O que levar esse espírito que vem com tantas mazelas e eles precisam desse cuidado psíquico para reescrever. Né? Não, eu não fui amado, eu fui traído, eu chego numa família onde ele é amado, onde ele é olhado, onde ele é cuidado, tanto físico como espiritualmente. Então, o que a gente tem que falar com esses pais? Exatamente isso, do cuidado psíquico. E aí que entra a nossa função terapêutica. Nós também no consultório não vamos falar que a criança tem espíritos, nem que a criança tem mediunidade, a gente não pode falar, a gente tem que ser neutra, mesmo sendo da filosofia espírita, nós temos que ser neutra na nossa profissão. Mas eu posso falar para o pai, e aí, e a mãe, vocês rezam com ele? Que eu ponho na ficha católica, que religião? Vocês rezam? Então, não é católico? Você reza o Santo Anjo? Então é importante que ele tenha esse contato com a espiritualidade, né? E saiba que vocês estão cuidando dele através do anjo da guarda. Então é esses cuidados que a gente precisa orientar, tanto no consultório, como no atendimento fraterno, ou qualquer, na escola, porque eu atendo muitos professores, eu estava conversando com ela, como cuidar do aluno. Né? Porque às vezes vem um aluno lá, que não teve uma família, tem pai preso, mãe drogada, que cuidado psíquico teve essa criança? Nenhum. Quando ele vem para a escola, a professora para ela faz uma transferência, ela está na posição de mãe.
né? Então, nessa transferência de posição de mãe, ela pode ensinar muito. Como? Olhando psiquicamente para essa criança. Tá bom? Muito obrigada pelo complemento da nossa reflexão. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu posso só acrescentar uma coisa? Claro. Vocês notem que os grandes médios brasileiros, eles eram médios desde pequenininho. Eles eram os médios desde pequenininhos, Chico Xavier, Deus Espírito, né? Então, o que tem que fazer é realmente não dar importância para isso. E ajudar a criança a viver bem em um ambiente seguro, psicologicamente mais elevado, mais evoluído, fazer o evangelho no lar, mostrar as coisas boas e deixar que ela vá se distraindo daquela mediunidade. Porque nós que estudamos mediunidade, nós falamos que nós não devemos estimular a mediunidade enquanto a pessoa não tiver 18 anos de idade. Porque ela não está preparada, ela está aberta para um mundo cheio de ilusão. E se ela entrar no mundo da mediunidade, ela vai misturar as ilusões do mundo com a da mediunidade, aí vira uma bagunça. Então os pais têm que ser orientados sem deixar que eles vão apagando aquele sintoma que vai saindo, vai pensando na vida do cotidiano, do dia a dia, nas orações, na religião, no estudo, e não vai ter influência nenhuma. Então não precisa ficar falando. Maravilhoso, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Claro. Eu entendo também que os pais são as crianças e relatam que vê amiguinho, que vê vô, que vê avó. É muito comum, bastante, né? Só que às vezes a angústia daquela criança é a mãe ou o pai não entender isso, né? E às vezes ela está retraída e até tendo problemas de aprendizagem porque ela vê, vamos supor, tinha um menino, ele viu o avô que morreu. E ele começou a ir mal na escola, tá. Aí um dia ele contou que ele via. Contou para mim, foi porque você não contou antes, demorou. Foi porque ninguém vai acreditar em mim. Né? Isso, ele se sentia mal, porque ele se achava diferente. Então eu achei importante falar para ele que é normal, né, que as pessoas morrem, mas elas vão para outro lugar, mas às vezes elas vêm visitar, porque já foram vários casos. E eu achei importante contar para os pais. E esse caso, o pai e a mãe nem eram espíritas, né? Mas eu falei, você quer que conte para sua mãe? Aí ele falou, quero. Aí a gente contou para a mãe. E eu falei que era importante a mãe não ficar falando que era coisa da cabeça dele, porque alguns pais falam, é coisa da cabeça dele, é louco. Isso é muito perigoso, porque se o pai e a mãe, ele não pode confiar uma coisa importante para os pais, ele vai confiar mais nada. E aí, no fim, falou que o avô morreu muito cedo, problemas de alcoolismo. E a única coisa que eu orientei é assim, olha, faça orações para esse avô, para ele poder ir para o plano espiritual, para o céu, a gente vai dando sinônimos, né? E o menino começou a ir bem na escola. Ótimo. Né? E outros casos muito parecidos também, que tinham vários sintomas, e a criança via, mas eu acho que elas têm a necessidade que a mãe e o pai saibam, principalmente os menores, Isso. o que está acontecendo com elas. É isso então, mesmo. Eu acabo abrindo essa questão para os pais, sendo espírito, evangelho. Agora, quando não tem jeito, mesmo você não sabe que o pai... Porque tem pai que já fala, eu não acredito nisso, aí a gente fica só no criança, né? Isso, uma ótima a sua colocação. E olha como é importante a dinâmica da família, né, no auxílio nessa questão da espiritualidade. É importantíssimo. Tudo se fortalece dentro de casa, seja qual for o aspecto, seja mediúnico ou seja psíquico. Então, se fortalece dentro de casa. Né? No Livro dos Espíritos, como o Sr. Jário colocou, está colocando que nós não devemos incentivar a mediunidade da criança até os 18 anos. Né? E muitos pais, como uma colega nossa, André, colocou, vêm com muita vaidade, né, em relação a isso. Né? No centro espírita, nossa, meu filho vai ser um grande médium, vai psicografar, ele vê... E o que está... E aí, essa função da mediunidade, é a vaidade a função da mediunidade? Não é essa a função. Ela é uma função para o quê?
missionária, uma função de missão. E a criança ela vai ter essa possibilidade de trabalhar esse aspecto, caso continue, porque até os 7 anos de idade nós temos muito contato espiritual ainda entre o nosso plano com o outro plano. Caso continue essa relação com o plano espiritual, ter esse trabalho de forma mais concreta. Mas para que eu tenha esse trabalho, para que eu seja um bom médium, as relações que eu preciso trabalhar principalmente são essas aqui, ó, cadê? Aquela do real e do ilusório, né? Será que eu estou sendo vaidoso com a minha mediunidade? Estou usando para a minha vaidade? Ou estou usando como missão para auxiliar os meus irmãos, seja qual for? Então, essa é uma questão muito importante para se trabalhar com os pais. Trabalhar essa visão que a mediunidade é uma missão. E para que eu esteja preparado, como diz no Livro dos Espíritos, eu preciso ter uma maturidade psíquica. A criança ela não tem, como a nossa colega colocou, nós não temos a maturidade, a criança não tem a maturidade psíquica até uma certa idade, e ela precisa ser trabalhada para que fortaleça e encaminhe a mediunidade no caminho correto, da missão que ela realmente tem para a humanidade. Tá certo, Sergário? Cada caso é um caso. Por isso que a casa espírita, olha, a casa espírita, nós estamos vendo quão complexa é a situação. Por isso que a casa espírita temos que ter gente estudiosa, temos que estudar cada vez mais, porque, por exemplo, nesse caso, cada caso é um caso. O caso que ela apresentou é um caso diferente dos pais que não acreditam, não é? Com os pais que incentivam, outro pai que fala que é loucura. E cada caso é um caso. Então, nós precisamos ter pessoas na casa espírita capacitadas para avaliar cada caso e conduzir bem. E quanto à questão mediúnica, nós temos que, passou dos 7 anos, aí começa a entrar na fase humana mesmo, ver só as coisas aqui do mundo. E se ele continuar com a mediunidade, ir ajudando, ir amparando, ir conduzindo bem, para ir dando segurança para ele não extraviar daquela situação. Aí quando chegar no momento certo, aí ele deslancha como médium, né? E aí tem mediunidade de criança, barbaridade. Eu vi um caso do Nordeste, que um senhor tinha uma mediunidade e a mãe dele falava que via espírito, menino, espírito de qualquer lugar, aquele menino veio brincar comigo, e a mãe pegou, não aguentou mais e levou ele para o padre. Aí ela falou, o senhor queria que o senhor visse, conversasse com ele, porque ele disse que vê tanta gente que eu não vejo. Aí o menino começou a falar em alemão com ele, coisa mais linda. Aí o padre assustou, falou, dona, esse menino está falando minha língua. Coitadinho, não tinha entrado nem na escola ainda. Então são casos interessantíssimos que devem ser tratados conforme cada caso, né? Exatamente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Posso fazer uma colocação, Tem. doutora? Não preciso do microfone hoje, eu vou puxar. Eu só queria fazer uma colocação para nós, né, que somos evangelizadores espíritas, porque às vezes a gente vê tantas colocações, né? Olha, eu trabalho com isso, e de repente a gente fica pensando, como eu vi algum comentário de algumas amigas, mas eu sou uma mortal tão reles, nem estudei tanto, como é que eu vou saber? Eu acho que o Livro dos Espíritos, ele traz, como o Divaldo fala, todas as respostas que a gente precisa. Então, um dos fundamentos mais importantes dentro da doutrina espírita é a gente entender o fenômeno. Quando nós descobrimos o fenômeno, ele era importante, tanto é que teve as mesas. Mas hoje eu pergunto para nós mesmos, é uma pergunta para a gente. Qual é a importância do fenômeno hoje para a gente ser espírita? Como o Sr. Jair falou, nós estamos numa era mental. Aonde entra a mediunidade? Todos somos médiuns, mas tudo é mediunidade? Qual a relevância de uma criança ser médium? O fato do pai ter chegado numa casa espírita procurando ajuda com aquela criança já está dizendo a utilidade. Ponto final, acabou ali. O resto é tratamento fraterno e a criança ser evangelizada e os pais no grupo de estudo. Porque nós, a cada dia que passa, à medida que a gente se evolui no entendimento do que é o espiritismo, a gente vai deixando alguns rituais que ainda são importantes para nós de lado, e a mediunidade vai ser uma delas, porque todos somos médiuns, mas nem tudo é mediunidade. Querer que uma criança
seja médium, é dizer para essa criança que ela tem responsabilidade. Se nós adultos não temos capacidade de ser autorresponsável, como uma criança será responsável? Então eu acho que usar todo... Eu quero te agradecer, doutora, porque ao que você trouxe de ferramenta, para mim, que sou evangelizadora, trabalho com criança e não sou psicóloga, embora seja estudiosa da área do comportamento, quero te dizer o seguinte: você trouxe 3 elementos fundamentais que vão me ajudar e eu vou trazer para os colegas. Primeiro, entender a questão da ilusão e da realidade. Segundo, a palavra dinâmica familiar. Se eu usar no atendimento fraterno, a partir de agora, a preocupação de entender a dinâmica familiar, eu já vou contribuir com um plano espiritual a encerrar o assunto na família. E a outra coisa é essa pergunta: por que essa criança está demonstrando mediunidade agora? E quero dizer para vocês que eu fui uma criança mediúnica que quase foi internada pelo pai e pela mãe, porque não sabia distinguir um mundo do outro. Mas a partir dos 11 anos de idade, a vida me trouxe tantos problemas, tantos desafios, que eu não precisei mais ser médium. E hoje eu consigo distinguir, tá? Fica tranquilo, porque a gente está num ambiente, numa casa espírita, e eu que via os 2 mundos, hoje eu só vejo um. Então é normal, a mediunidade ela não é um fenômeno, ela é uma ferramenta de comunicação. Parabéns, Andréia. Muito boa colocação, viu?